O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício 1 par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava sempre com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendize a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz. Porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, queridas, nesse dia que nós celebramos a apresentação do Senhor no templo, somos nós chamados também a voltar a nossa atenção para uma prática importante na nossa vida espiritual de oração por meio da própria Eucaristia. É o momento onde nós fazemos o salto daquele ciclo que nós estávamos celebrando no Natal e daquele ciclo que logo vai se aproximar, o ciclo da cruz, da paixão e da ressurreição do Senhor. A apresentação de Jesus é esta festa, é esta memória, esta solenidade que também para nós vai nos abrir o horizonte para aquilo que será o mais amplo da vida de Jesus. Olhamos para esta Eucaristia, para essas leituras nesta liturgia, com o desejo de que também o Senhor possa abrir o nosso coração para aquilo que o profeta, na primeira leitura, o profeta Malaquias vai dizer para aquele fogo que purifica, aquele fogo que não destrói, aquele fogo que remodela. Bonito perceber que nesta festa da apresentação do Senhor, esta palavra, este fogo, esse resh desta palavra hebraica, do hebraico significa aquele fogo que purifica, aquele fogo que vai transformar, assim como existe aquele fogo que vai assim esquentar o metal, vai esquentar o ferro, como bem plasticamente utiliza o profeta Malaquias na sua leitura. Assim também é Jesus. Jesus para a humanidade é este fogo purificador, é este fogo cujo cada coração humano, cada coração de seus filhos podem se colocar dentro desta grande fornalha e pedir a Ele a graça de ser remodelado, a graça de acolher esta luz, de acolher esta força para ser assim reestruturado, para ser assim remodelado. Também nós, queridos, somos chamados a adentrar dentro desta chama, dentro deste fogo, pois o desejo de Deus, como diz o profeta Malaquias, não é o destruir o ser humano, não é fazer com que assim adentrar-se dentro deste fogo fosse algo para aniquilá-lo, não, mas é um fogo que é capaz de assim transformar o seu horizonte, de transformar aquele seu coração, a profundidade do seu coração. Hoje nós encontramos no Evangelho esta lei, uma lei em que Nossa Senhora e São José também vai cumprir, uma lei de Moisés, uma lei cuja, assim, todo aquele que era o primogênito do sexo masculino poderia ser assim apresentado. E este fogo, assim que começa a ser apresentado, já começa com uma confirmação.
O profeta Simeão, o sacerdote Simeão, presente no templo, vai também assim acolher e bendizendo a Deus, dizendo que ele, na sua generosidade, cumpre o seu projeto, cumpre a sua lei. Ali, naquele momento, nós olhamos para a chegada da luz no templo de Deus, no templo de Israel, que vai fazer também uma purificação do templo. O templo irá, assim, abarcar a presença de Jesus, mas não dominará. Não entrará, assim, numa força de controle, de poder diante de Jesus. Mas o próprio Jesus também vai purificar todos aqueles que também estão vivendo no templo. Bonito perceber que esta purificação de Jesus é uma purificação cuja ele não deixa ser assim aprisionado em si, mas ele vai discernindo os caminhos, vai discernindo o culto do seu tempo, do seu povo, até enfim chegar verdadeiramente ao coração de cada pessoa que ali também estava presente, demonstrando a glória de Israel. Orígenes, um pai da igreja, vai dizer que Cristo ilumina, mas também divide quem aceita a verdade e quem a recusa. Olhar para esta presença de Jesus é também colocar o nosso coração em xeque e perceber quais são as estruturas que mudam e quais são as estruturas que não mudam. O que precisa ser remodelado, o que precisa ser aceito, o que precisa ser burilado, tudo isso entra dentro da conjuntura da presença de Jesus. Na presença de Jesus, Deus purifica aquilo que é falso, daquilo que é autêntico. O discernimento, queridos, desta luz, como diz, não é a destruição. O discernimento é para trazer esta forma de reconduzir a humanidade e o seu coração. Na primeira leitura, nós encontramos então o profeta Malaquias dizendo sobre este anjo que virá purificar o coração da humanidade, que irá purificar o coração daqueles que o aguardam. E na segunda leitura nós já encontramos que a intenção de Deus não é cuidar dos anjos. É uma aparente contradição que existe nas duas leituras. Ora, o profeta fala sobre um anjo que será enviado. Ora, a carta aos Hebreus vai dizer que ele não se preocupa com os anjos, para dizer que realmente a palavra angelos é aquele que é enviado para cumprir uma missão. Jesus é aquele enviado a cumprir esse discernimento na vida da humanidade, assumindo então a sua própria carne. Esse anjo, ele não está ausente da natureza humana, mas está presente na carne e no sangue do ser humano e ajudando ele assim também a discernir o seu tempo. É uma festa, uma solenidade que nos ajuda a refletir, inclusive, aquela solenidade primeira do tempo que nós vivemos, do tempo do Natal, onde Deus mesmo toca a carne humana, colocando assim um critério fundamental para a nossa ação de fé, de nunca nos deixarmos ser levados pela tentação da desencarnação, de viver uma vida desencarnada, de viver uma vida excepcionalmente virtual, nunca viver uma vida que não toque a nossa carne, não toque a nossa realidade, não toque a nossa política, não toque a nossa economia, mas faz com que tudo isso seja transformado a partir de um coração humano que foi tocado por este fogo, por esta luz de Deus. Hoje nós devemos, assim, pedir a Deus esta grande graça de que isso tudo possa ser atualizado por meio da vivência dos nossos templos, percebendo que Deus habita o nosso templo, Deus habita as nossas igrejas, Deus habita o nosso coração, mas nenhuma dessas caridades é capaz, assim, de assegurá-lo, é capaz, assim, de aprisioná-lo. Inclusive, devemos nos questionar se as nossas estruturas, se os nossos templos estão realmente provocando a fecundidade, a purificação de que Deus também deseja para a humanidade. Ou será que o nosso templo está simplesmente com uma ação de funcionabilidade? É funcional, tudo funciona bem, mas é infecundo. Devemos nos questionar
se esta nossa estrutura também da nossa vivência, de nossas comunidades, de nossas paróquias, de todas as outras instâncias de nossa comunidade de fé, elas estão atingindo este patamar que ajude a humanidade a purificar o seu coração. Também devemos nos questionar diante desta liturgia se os nossos sistemas estão assim controlando a nossa consciência e fazendo com que a nossa consciência seja apenas constituída por uma dimensão utilitária, por uma dimensão de eficiência, por uma dimensão onde tudo pode assim ser medido por cálculo, esquadrinhado dentro dessa realidade e não perceber assim o frescor, a beleza, a intuição e a toda a dinâmica do Espírito de Deus. Devemos nos questionar também se a nossa vivência religiosa é simplesmente uma vivência para se manter uma ordem, um poder que está voltado mais para a autossuficiência ou se está sendo utilizado para manter uma ordenação, para fazer esta vivência do poder como um discernimento, como um meio para ajudar as pessoas a discernir. No Evangelho de hoje poderíamos inclusive ver também a profecia que Simeão entrega à Virgem Maria, dizendo que uma espada transpassará o seu coração. Isso significa que tanto para a Virgem também, quanto para todo cristão, a sua vida, a sua profecia e a sua missão não será algo idealizado, será algo concreto. Como diz Hebreus, será na carne, será no sangue, como assim Deus também diz para o seu povo, ou seja, terá a dor, haverá a perda, haverá a incompreensão, e seja a Virgem e também seja nós, enquanto povo cristãos, todos nós no dia de hoje reunidos com Maria e José no templo, somos nós a recebermos esta profecia. Peçamos a Deus, queridos irmãos, que a apresentação do Senhor seja um constante movimento de nosso espírito de acolhida. Acolhida desse resh, deste fogo que vem da presença de Deus, deste enviado de Deus que veio à carne humana, que nos ajude assim a continuamente a discernir o nosso coração, a remodelar a nossa consciência para que estejamos também à altura de participarmos da missão, da morte e ressurreição do próprio Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Elevemos a Deus nossos pedidos, nossas preces, supliquemos a Ele este espírito de discernimento. Responderemos juntos: iluminai